Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje nós estaremos estudando os espíritos na medicina tradicional chinesa, seus vícios e virtudes. Chega mais! Hoje vamos estudar os espíritos na medicina tradicional chinesa, seus vícios e virtudes. Os espíritos dos órgãos são desdobramentos, facetas da psique humana. E ao ser atribuído cada face do Shen a cada órgão, na verdade, estamos nos referindo ao nível de resposta referente a cada energia de cada órgão e ao seu elemento preponderante. Cada espírito, ou digamos, resposta emocional, auxilia no governo de vários aspectos energéticos e físicos do ambiente interno. Cada espírito ele encontra-se ancorado em um órgão, Zhang. Eles possuem uma base material que faz parte da orquestração de seu Shen, na formação de meios de manifestação das expressões e desejos divinos da alma, no plano físico, ou seja, meios de expressão do desejo e necessidades profundas. E basicamente, as substâncias materiais são o Jing, o Qi e o sangue. As substâncias fundamentais são a forma de integração entre o movimento humano, a mente, o corpo físico e o movimento das energias internas. Portanto, nós teremos o coração, como elemento fogo. Ele é responsável pelo Shen, propriamente dito, ele abriga a mente, Ele dá morada à mente. E ele tem como objetivo, como função fundamental, revigorar o sangue com o espírito. Nós temos o baço, com o intuito de abrigar o I, que é o potencial de consciência, e ele está envolvido na produção do sangue, assim como na divisão e distribuição dos fluidos pelo corpo. Nós temos o pulmão, que abriga o Po, que é a alma corpórea, e ele é responsável por ajudar a produzir e revigorar o Qi através da região torácica, após absorver a energia do ar, a energia do ambiente, o Qi celestial, através da respiração. E nós temos também o Rim, que é responsável por abrigar o Zi, que é a força de vontade, e tem como objetivo combinar o espírito do Yin com o Yang, com todas as energias das substâncias. E nós temos por último o fígado, que abriga o elemento madeira e é responsável pelo Rum, e tem como objetivo acalmar, ordenar e armazenar o sangue. Com isso, ele consegue distribuir de forma adequada o Qi e resfriar o sangue para que ele possa voltar a circular e produzir calor. E cada espírito de cada órgão, ele tem várias atribuições, várias funções. Mas uma das formas mais fáceis que nós temos de conseguirmos compreender o objetivo, como é que funciona cada espírito, é através da análise de seu próprio ideograma. No mandarim, no chinês, o ideograma é um conjunto de ideias. E se é um conjunto de ideias, muitas vezes o próprio ideograma, ele te passa o que significa aquela palavra, o que significa aquele símbolo ou o que significa aquela ideia. Então nós temos, por exemplo, o Rum, a alma etérea, que mora no fígado, que é o aspecto pelo qual o Shen se manifesta através do fígado. Nós temos do seu lado esquerdo o radical Yun, que é o radical de nuvem. E do lado direito nós temos o radical Gui, que é o radical de fantasma. Portanto, nós temos a nuvem se referindo à habilidade do Rum de ir e vir de acordo com a sua vontade, fazendo uma alusão ao aspecto etéreo da natureza. O termo nuvem também se refere à habilidade do Rum de retornar aos céus após a morte, lembrando que o Rum, como alma etérea, ele tem uma mobilidade muito grande. O canal Jueyin acaba no topo da cabeça. Então o objetivo do Rum é levar o Shen até a mente.
é conectar o Shen com o aspecto divino. As nuvens são formadas a partir de líquidos da Terra, que evaporam, portanto dependem para a sua existência, assim como o Rum depende do pó para a sua manifestação na Terra, porque o pó, quando toma corpórea, nós vamos ver um pouquinho mais para frente, ele ancora o Rum, ele ancora o Shen. E quem faz o Shen se movimentar? O Rum. Então, apesar de serem fatores que são desdobramentos do Shen, eles são fatores que precisam existir para a manifestação do Shen na Terra. As nuvens são associadas também aos ventos, que fazem parte do elemento madeira, assim como o rum e o fígado. E o radical fantasma, ou espírito, em sua parte lateral, superior, ele mostra a personalidade do indivíduo, enquanto a parte inferior, ele mostra a forma desencarnada de um fantasma, ou seja, a manifestação de outro plano. Juntos, mostram a natureza etérea e yang, a natureza do rum, e sua conexão com a vida após a morte e o mundo espiritual. Vamos ver agora o Shen, o espírito. Ele tem, do seu lado esquerdo, o radical chamado Shi, que significa o sol, a lua, estrelas e um altar também. E do lado direito, o radical Shen, que significa expansão de poder. Portanto, o primeiro caractere está relacionado com o sol, com a lua, com as estrelas e altar, e faz uma alusão à conexão espiritual que o Shen promove dentro do ser humano, ligando o celeste com o terrestre. Segundo o taoísmo, através de nossos corpos celestiais, ou seja, nossos corpos sutis, uma pessoa pode experienciar uma intuição ou uma inspiração divina. O segundo caractere de Shen se refere à extensão ou expansão do poder e faz uma alusão à capacidade de se movimentar dentro do corpo físico. Ele está contido, porém pode se movimentar. Outra interpretação do Shen seria um raio ou um choque elétrico. Dessa forma, interpretamos que existem duas formas de a pessoa se conectar com o Shen: através da expansão de sua conexão com o divino ou um choque súbito devido a alguma realização espiritual. O I, potencial de consciência, a intenção, ele tem em seu lado superior o radical In, que significa nota musical, som. E na parte inferior, ele tem o radical Shin, que significa coração. A nota musical ou o som sobre o caractere do coração faz uma alusão à voz do coração ou ao comando do espírito, já que o espírito mora dentro do coração e sua voz celeste soaria como música. A voz do coração também pode ser encarada como encantos, pedidos ou até orações, para que essas recaiam sobre a mente humana e possam favorecer o intelecto. Portanto, o I é a expressão na qual o Shen comandaria o Qi sobre a influência do sangue. Para que ocorram os processos de exteriorização da vontade do Shen, a canalização de energia deve ser mantida. Portanto, quando a vontade vem do coração, existe intenção. Além disso, o I também é responsável por receber mensagens divinas e encaminhá-los até o Shen, interpretar estas mensagens através de processos cognitivos. Vamos ver agora o Zi, nossa força de vontade. O Zi também é composto por dois caracteres, Na parte superior, Tu, que significa terra, solo, sem refinamento, sem iluminação. E na sua parte inferior, o caractere Shin, que significa coração, sentimento. O radical Tu, ele claramente demonstra uma planta forçando seu caminho por um solo tortuoso para crescer. Isso claramente representa também a necessidade do Zi de lidar com tarefas difíceis, de encarar os desafios. O caractere de coração ele aparece na parte de baixo, denotando a necessidade de haver o espírito
para justificar a sua existência. O Tzi é responsável pelo esforço do espírito para cumprir com suas vontades. Essas vontades fazem parte do destino Min do indivíduo. Trazem uma sensação de realização para o Shen. E apesar de estar com o coração, Tzi é o desdobramento do Shen que dá início à ação. Vamos ver agora Po, a alma corpórea, o elemento que reside no pulmão. Nós temos do seu lado esquerdo um radical chamado Bai, que significa branco, e nós temos do lado direito Gui, que significa fantasma. E a cor branca no ideograma faz alusão à morte e sua conexão com a alma humana. Também tem a ideia de ar e captação de tudo que nos cerca. E Gui, mais uma vez, significa fantasma, significa espírito. Portanto, Po é como uma âncora energética, um composto espiritual que nasceu na Terra e persiste na Terra, mesmo após o desencarne ou morte física. Sua vida depende da energia acumulada e da alimentação de energias afins. Po possui um aspecto transciente, onde consegue centrar os outros espíritos e potencializar suas energias para o bem ou para o mal. Por isso que o Po, a respiração, é o grande controlador, é a grande âncora, é o grande centralizador. Por isso que a respiração consegue controlar todos os outros sentimentos. E em conjunto com o Hum, formam o espírito humano, ou seja, a alma humana. E depende, claro, tá? Essa concepção da bibliografia que você está estudando e da tradução também, tá? Mas, no geral, se você tem um espírito que ancora, um espírito que anima e um que movimenta. Então, você tem Hum movimentando, tem o Shen animando e trazendo informações da alma, do divino, né? E nós temos Po ancorando esses demais que precisam ter uma capacidade mais etérea para poder conseguir se movimentar. Agora, alguns fatos importantes em relação aos ideogramas. O caractere de coração aparece em I e Tzi, que dependem diretamente para a sua existência. Enquanto Tzi é um aspecto mais Yin da consciência, o I é mais focado para a realização, as interpretações do meio para o Shen. Enquanto o Hum e Po possuem caractere de fantasma, portanto possuem um certo grau de autonomia do resto da consciência humana. Tá? A diferença básica entre eles são os seus radicais, que vão determinar as suas capacidades quanto energia. Vícios e virtudes. Vamos ver agora as manias, né? E os seus vícios, as suas qualidades positivas. Todo espírito ou faceta do Shen passa por provações, podendo gerar respostas positivas ou negativas. E essas respostas é o padrão com o qual cada espírito lida internamente com os estímulos externos. Vai moldar a consciência, atitudes e delimitar como ele passa por suas provações na Terra. Nós temos o coração, elemento fogo, recebendo intuições e inspirações do céu. Porém, ele possui muitas manias, né? Pode apresentar falta de inspiração, insônia, histeria, tristeza e até depressão. Nós temos o baço, quanto I, foco, gerando foco, atenção, memória de curto prazo, expressão e pensamentos. E nós temos, quanto vício do baço, estar envolvido na produção de sangue. Portanto, ele é responsável pela divisão e distribuição de fluidos pelo corpo. Quando o baço falha, as suas funções falham, determinando uma falta de nutrição não só para o corpo físico, mas para o corpo energético e mental também.
Pulmão. O pulmão, ele pode apresentar sensação, sentimentos, estímulo mental e instinto, principalmente. Porém, quando em desarmonia, ele pode apresentar-se emocionalmente não responsivo, apresentando, no caso, psicopatias. Mente e corpo podem encontrar-se desconectados, gerando uma necessidade de fortalecer o pulmão para ver essa reconexão. Pode haver falta de cuidado consigo próprio. A pessoa ainda pode apresentar-se muito indulgente, carente e obsessiva com a beleza, muito vaidosa, muito triste, apresentar pesar constantes e dificuldade de lidar com a perda. No elemento rim, nós temos a força de vontade, a direção e agir com clareza. E a memória a longo prazo também é responsabilidade do rim, tá? Do elemento água. E nós temos como manias dele pouca força de vontade, falta de direção. A pessoa costuma não apresentar objetivo na vida, constante depressão, vive com medo e não dá nenhum valor a si própria. É muito comum acontecer. Enquanto isso, nós temos o fígado, apresentando capacidade de planejamento, aspirações, sonhos, dons psíquicos e muita ética. E como manias, pode apresentar desilusões, psicoses, alucinações, pesadelos, sonambulismo. Falar enquanto dorme é muito comum no fígado. Frustrações, inveja, labilidade emocional, apatia, julgar os outros demais e também paranoia. E muito obrigado pela presença de vocês nesse vídeo. Se vocês gostaram, deem um like, se inscrevam no canal, ativem os sinos de notificação para ficar a par de todas as nossas novidades. Compartilhem, convidem amigos e colegas para assistir essa aula e o link deste material encontrará disponível na descrição desse vídeo. Um forte abraço e até a próxima!